tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos começar falando sobre chaves de sabedoria. Chaves de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é uma palavra hebraica, que significa, o nome dessa palavra é Hakam, cujos significados básicos significa sábio, hábil e prático. Será que você é uma pessoa sábia? Será que você é uma pessoa habilitada, hábil? Será que você também é uma pessoa prática, sabe aquilo que está fazendo? Quando nós estamos nos referindo à habilidade, isso emerge também desse termo chamado Hakam, que é empregado na Bíblia. Por exemplo, o Senhor, através de Moisés, comissionou pessoas hábeis, pessoas habilitadas para fazerem as vestes de Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 28, de 2 a 3, o texto sagrado diz: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento, e falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Êxodo, capítulo 28, de 2 a 3. Então, nós vemos aqui que Deus realmente dotou esses homens especiais, escolhidos por Deus, com um espírito de sabedoria para fazer aquela tarefa. Então, o que é ser sábio? Ser sábio não tem nada a ver com se sentar numa árvore e meditar sobre o sentido da vida. Esses homens, os homens de Israel, que fizeram as vestes sacerdotais, eram artistas hábeis, girando agulhas, linhas, a fim de produzir um vestuário especial, esplêndido, glorioso, para o homem que representaria o povo diante de Deus, tá bom? Então, sabedoria tem esse conceito, tem esse sentido de sábio, vem da palavra Hakam, de sábio, de hábil ou de prático, tá? Então é muito importante a gente entender essa questão. Sabedoria, quando nós falamos do Espírito de Deus, a sabedoria como o Espírito de Deus, uma capacitação sobrenatural, nós estamos falando de habilidade, de inteligência e de conhecimento vindo da parte do Senhor, de dons sobrenaturais, alguns naturais, algo também precioso que nós vamos desenvolvendo dentro da nossa vida, tá? Sabedoria também é dominar a arte do viver habilidoso. Olha aqui, uma boa definição de sabedoria é dominar a arte de viver habilidoso. Será que você tem vivido de forma habilidosa, sábia, Será que você tem feito escolhas tremendas? Então, o livro de Provérbios é isso. Provérbios instrui sobre o manifestar de forma habilidosa o caráter e a vontade de Deus na vida cotidiana das pessoas, tomando decisões piedosas, consagradas e sendo orientado por Deus, de forma que as escolhas da vida sempre o agradem e promovam o bem àqueles que o obedecem. Então, a sabedoria envolve justamente disso, de aprender os caminhos de Deus a partir da sua palavra e então fazer escolhas corretas baseadas na sua verdade. E a nossa consistência em fazer essas escolhas certas é uma indicação, então, da nossa maturidade e do nosso crescimento diante de Deus e diante dos homens em sabedoria, tá bom? O livro que mais fala sobre sabedoria, como eu já falei, é Provérbios. Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, escrito pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra, obviamente depois de Jesus, que foi o grande rei Salomão. Olha o que ele diz sobre sabedoria em Provérbios 2, de 7 a 22. Provérbios 2, de 7 a 22. O texto sagrado diz que a sabedoria, que Deus, o próprio Deus, ele aqui no texto sagrado diz, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Continuando no texto, é escudo para os que caminham na sinceridade e guarda as veredas do juízo.
Olha essas 3 palavrinhas: retos, retidão, fazer aquilo que é certo, sinceridade, caminhar em sinceridade, e veredas do juízo, ou seja, fazer aquilo que está correto, ético, moral, de acordo com Deus. Então, a sabedoria tem tudo a ver com moralidade. O texto sagrado continua dizendo: e conserva, ou seja, a sabedoria conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará, o bom senso aqui, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal. Olha que coisa linda isso aqui no texto sagrado, irmão. A sabedoria é para te livrar do caminho do mal, para que você trilhe os caminhos de vida eterna. E do homem também que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem nos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, está falando dos ímpios aqui, que folgam com as perversidades dos maus, que seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. A sabedoria serve para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher, que mulher? A mulher adúltera, não voltarão e não atinarão para as veredas da vida. E aí ele termina dizendo: assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra. Os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, estrambelhados aqui, alienados de Deus, serão dela desarraigados. Ok? Olha que coisa linda. Provérbios capítulo 2, de 7 a 22, foi o texto que nós lemos aqui para vocês. Então, o que é sabedoria? Sabedoria envolve em aprender os caminhos de Deus a partir da sua palavra e então fazer escolhas corretas, baseadas na verdade de Deus. Quanto mais perseverarmos em fazer escolhas corretas, isso é uma indicação da nossa maturidade e do nosso crescimento em sabedoria diante de Deus. Amém? Outro texto tremendo que fala sobre sabedoria é aqui, Provérbios 1, de 1 a 6. Olha que coisa tremenda. Provérbios 1, de 1 a 6. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se discernirem as palavras de inteligência, para instruir em sábio procedimento, em justiça, em juízo e equidade, para se dar prudência aos simples, conhecimento e discrição ao mancebo. Ouça o sábio e cresça em ciência, adquire o entendimento e o poder de se governar, para entender o provérbio e a parábola, as palavras dos sábios e seus aforismos. Coisa tremenda, né, irmãos? Vou destacar aqui algumas palavras que nós vamos estar constantemente falando aqui nessa série Chaves de Sabedoria. Primeiro, a própria palavra sabedoria. Sabedoria, nós sabemos, na antiguidade, era uma deusa grega, né? A deusa Sofia. Só que aqui nós não estamos falando de mitologia grega, nós estamos falando da sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo exalta o ego humano, infla o coração do homem. A sabedoria de Deus humilha o homem, é uma inteligência humilhada, na dependência de Deus, na plenitude do Espírito, uma graça recebida do próprio Deus,
e ela vai muito além da sabedoria humana, que é limitada. A de Deus é ilimitada. A de Deus é extraordinária, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E eles, ao se conectarmos com Deus, essa sabedoria de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Outra palavra-chave é instrução. Irmãos, uma das coisas que nós aprendemos como cristãos é sermos instruídos por Deus através da palavra de Deus e de homens e mulheres mais maduros na fé. Através da palavra de Deus somos instruídos, somos educados. Nós vivíamos conceitos errados, valores equivocados, no mundo sem Deus, perdidos, corrompidos, enganados, lesados pelo diabo, manipulados pelos demônios, mas a partir do novo nascimento, nós somos transformados. É o que Paulo chama lá em Romanos 12, de metanoia, mudança de mente. Através da leitura da palavra, da oração, da vida com Deus, nós somos instruídos a uma nova vida. E essa instrução da parte do Senhor destila, derrama sobre nós a fonte da sabedoria do próprio Deus. Isso é tremendo. Então lembre-se, novo nascimento é educação, instrução, reeducação. Nós jogamos valores errados, princípios equivocados, ensinamentos errados, e a partir de então, de um novo prisma, de uma nova perspectiva, agora bíblica, nós vivemos uma reeducação em Deus. Outra palavra em destaque nesse trecho de Provérbios 1, de 1 a 6, é a palavra discernimento. Uma das coisas maravilhosas que a sabedoria nos dá é discernimento, irmãos. Discernimento é a capacidade de saber o que vem de Deus, o que vem do diabo e o que vem do ser humano. Saber discernir, separar as coisas entre o certo e o errado, o santo e o profano, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada, aquilo que me prejudica e aquilo que me edifica. Esse discernimento nós precisamos ter. Outra coisa que a sabedoria dá é inteligência. Aqui uma inteligência não soberba, arrogante, que pisa nos outros, que vomita conhecimento sobre as pessoas. Não, é uma inteligência humilhada. Até quero indicar aqui um livro do Jonas Madureira, um grande teólogo, pastor brasileiro, chamado Inteligência Humilhada. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a graça de Deus, para o poder do Evangelho, para a palavra de Deus, nós recebemos de Deus inteligência. Mas essa inteligência é uma inteligência quebrantada, humilhada, diante do nosso Deus. Outra palavra desse texto tremendo é prudência. Quem anda em sabedoria adquire prudência. Prudência é uma pessoa cuidadosa, zelosa, que tem cuidado ao falar, que tem colocações precisas, que quando fala palavras abençoadoras, palavras precisas, bem cuidadas, bem pensadas, refletidas. Prudência fala de uma vida de alguém que tem domínio próprio, de alguém que se domina, que tem as rédeas das suas emoções debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Prudência, meu irmão, hoje mais do que nunca, nos dias difíceis que estamos vivendo, precisamos de prudência. A prudência é um dos sinais de maturidade e de verdadeira sabedoria. Outra palavra que nós lemos nesse texto de Provérbios 1, de 1 a 6, que eu quero destacar, é conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Porque na medida em que conhecemos aquele que nos dá a identidade, aquele pela qual nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, o que os pais da igreja chamavam de imago Dei, a imagem de Deus. Gênesis 1, 26 até o 31, que fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais aplicamos o conhecimento de Deus nas nossas rotinas diárias, mais vivemos uma vida sábia e abençoada à luz da palavra de Deus. Outra palavra que fala aqui é conhecimento e discrição ao mancebo. Mancebo aqui é jovem. Discrição. Os crentes precisam ser discretos, né? Hoje a gente vê uns crentes bandeirosos, né? Parece uma árvore de Natal, que não sabe o que fazer para parecer externamente. Irmão, a vida cristã é uma vida simples, é uma vida singela. Discrição. Quem é sábio é discreto, não é bandeiroso, não é um pavão, não é uma árvore de Natal, não tem interesse em ficar aparecendo para ninguém,
que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, que o Senhor apareça e que nós de alguma maneira venhamos a diminuir e apagar, para que Deus, para que Cristo, para que o Espírito Santo cresça em nós. Tudo isso se adquire, a discrição, a prudência, o conhecimento se adquire através da sabedoria. Outra coisa que o texto fala é que cresça na ciência. Então, isso é muito importante, querido, além da inteligência, além da prudência, além do conhecimento, além da discrição, da instrução, da sabedoria, do discernimento, a ciência. Ciência fala do conhecimento também dos fatos, das coisas da natureza, ciência, né, das situações, das circunstâncias. Se queremos crescer em sabedoria, temos que crescer na ciência. Temos que estudar, obviamente, como fundamento e base da nossa vida, a palavra de Deus, mas também podemos adquirir outras leituras de outras coisas, de outras áreas, de outras ciências, né? Muito importante, nós sabemos questões da história, questões da antropologia, questões da sociologia, estudamos um pouquinho a filosofia. Todas essas ciências vão nos ajudando a lidarmos com pessoas, a falarmos com sabedoria com outros, a falarmos a linguagem do outro, para que possamos, através da ciência, juntamente com a sabedoria de Deus, possamos ganhar mais e mais pessoas para Jesus e não ficar apenas no nosso mundinho de crente, mas ampliarmos os nossos horizontes sem perdermos a nossa fé. Isso é muito importante. Podemos ampliar perspectivas, podemos ampliar, quebrar paradigmas. O que não podemos quebrar é a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa base, o fundamento, que é a Bíblia, que é a fé cristã, que é a vida com Deus. E por último ele fala sobre o poder de se governar. Isso é tremendo, irmão. Não existe sabedoria sem domínio próprio. Poder de se governar. Se você quer liderar pessoas, primeiro lidere a si mesmo. Tenha domínio próprio. Isso só é possível através do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de medo, mas Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e de domínio, ou de equilíbrio, de domínio próprio ou moderação em outras versões. Então é muito importante, a pessoa sábia é moderada, a pessoa sábia é equilibrada, a pessoa sábia tem poder de se governar, porque é governado pelo Espírito Santo. E isso é tremendo. Então nós vamos começar juntos essa série Chaves de Sabedoria. Um estudo sobre o livro de Provérbios, onde nós vamos aprender coisas valiosas, palavras, conceitos, várias coisas maravilhosas sobre a sabedoria, para que você cresça em sabedoria, graça, unção, diante do Senhor e diante das pessoas. Hoje nós falamos sobre sabedoria, falamos sobre instrução, falamos sobre discernimento, falamos sobre inteligência, falamos sobre prudência, falamos sobre conhecimento, falamos sobre a discrição, uma vida discreta, simples, singela, falamos sobre a importância da ciência, do conhecimento nas diversas áreas do conhecimento, e também falamos sobre o poder de se governar, de liderar a si mesmo. Quero até indicar um outro livro aquele psicólogo brasileiro, que ele fala lidere a si mesmo, Augusto Cury. Augusto Cury tem um livro muito bom chamado Lidere a Si Mesmo. E também um outro livro para te indicar, A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, que fala sobre as disciplinas espirituais e como vivemos uma vida disciplinada diante de Deus. Um tem uma abordagem mais psicológica, né? Mais mental, que trata sobre a gestão dos pensamentos, de nós sermos o protagonista da nossa vida, de alguma maneira, né? A importância de algumas áreas mentais, psicológicas, emocionais, a do Augusto Cury. Lidere a Si Mesmo, é o nome do seu livro, do Augusto Cury. E por outro lado, um livro mais cristão, evangélico, com princípios e valores fundamentais da fé cristã, que se chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster, tá? Então tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu indiquei 3 livros hoje. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, um teólogo e pastor cristão.
A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e o terceiro livro, Lidere a Si Mesmo, do Augusto Cury. Eu tenho certeza que será tremendamente abençoado, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você quiser nos conhecer, nossa vida, nosso ministério, o que Deus tem feito através da nossa vida, nós temos mais de 400 áudios disponíveis para você. Nós temos mais de 1.400 vídeos no nosso canal do YouTube. Tudo isso está disponível no site casanarrocha.com. Se você sentir no seu coração o desejo de se tornar um cooperador dessa obra linda do Senhor através da internet, da igreja local, da pregação em diversos lugares da nossa nação, faça parte do nosso ministério Igreja Casa na Rocha através do nosso site casanarrocha.com. Nós vamos também deixar os links de como você pode fazer isso, as nossas orientações de como você pode se tornar um cooperador nessa obra linda que Deus está fazendo no nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Quero terminar orando para que Deus derrame graça, sabedoria, inteligência humilhada e prudência e discernimento sobre nós. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, nesse devocional que nós tivemos sobre Provérbios 1 e Provérbios 2. Senhor, nos faça entender, ó Deus, a necessidade da sabedoria do alto. A sabedoria de Deus, que é muito superior, incomparável com a sabedoria do homem. A sabedoria do homem infla o ego humano, promove a glória do homem. Mas a sabedoria de Deus é ilimitada, é poderosa, é gloriosa, promove a glória de Deus, humilha o homem e exalta e glorifica o nosso Deus. Pai, é debaixo da sabedoria de Deus, da prudência, do discernimento, da inteligência, ó Deus, de tudo isso que nós mencionamos, do poder de governar a nós mesmos, que nós queremos viver, Pai, do conhecimento de Deus, da ciência, dos fatos e das verdades contidas na Tua Palavra, é que nós queremos viver, ó Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos, gera neles fome e sede pela Tua justiça, pela Tua Palavra, pelas Tuas verdades. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, ilumina as nossas almas através do Teu Espírito. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando os Teus filhos, para o louvor e glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, nessa jornada, através do livro de Provérbios, aprendendo chaves espirituais do céu, para termos uma vida graciosa, abençoada. A luz da Tua Palavra é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém e amém. Se você chegou agora no final, volte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, coloque na descrição aqui da onde você está nos assistindo, seus pedidos de oração, e não se esqueça que Deus te levante como um cooperador fiel nessa obra linda de Jesus através das nossas vidas. Um abração, beijão, Deus nos abençoe, amém e amém.